Salve, salve, internauta da Top News, Educação no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre o estudante e o ensino híbrido, minha gente amiga, dando continuidade ao nosso curso de ensino híbrido, meu povo lindo, maravilhoso. Canal eclético, tem tudo, tem cultura, tem notícia, tem obituário, tem tudo. Show de bola. E eu amo a educação, então eu tenho que falar, mesmo que não tenha views, eu tenho que falar sobre a educação porque isso me preenche. Eu gosto, porque faz com que eu leia muito. A experiência de trabalhar com a nova metodologia em sala de aula, minha gente, sempre foi um grande desafio para os professores. Para os docentes, por que não? Sempre foi um grande desafio. O novo sempre causa um pouco de desconforto para os professores. Os professores, na maioria das vezes, estão acostumados com uma rotina própria, satisfatória, e que atende aí a boa parte dos alunos. No entanto, é notório que há alguns estudantes que não são contemplados com o processo de ensino e aprendizagem exitoso em uma mesma dinâmica de sala de aula. A realidade da educação, das salas de aula, dos alunos e dos professores, da comunidade escolar como um todo, é bem diferente da educação de 50 anos atrás. Vivemos em um mundo globalizado e tecnológico, mas o que observamos é que, apesar da sociedade ter passado por transformações e o mundo por muitas mudanças, a metodologia utilizada em diversas escolas ainda é a mesma. Essa realidade não era diferente na minha escola. A existência de alunos que não conseguiam acompanhar a turma, gente, ou que não aprendiam o conteúdo. Na verdade, isso era um fato de conhecimento e aceitação de todos, como se fosse uma coisa normal. A utilização da tecnologia em sala de aula era vista como uma oportunidade de substituir o quadro. Ou seja, o uso de computadores, data show e internet, gente, não configurava uma oportunidade de adotar uma metodologia que contemplasse todos os alunos de uma mesma sala, mas se corroborava a metodologia de uma educação tradicional, calcada na transmissão de conteúdo, controlada única e exclusivamente pelos professores. Assim, os professores eram os atores principais do processo de ensino e aprendizagem, enquanto os alunos eram simples coadjuvantes, agentes passivos desse processo. Desse modo, minha gente amiga, foi a clareza do cenário da educação da atualidade, das necessidades de transformação em tal panorama, e tendo em mente a função de professor pesquisador, defendida tanto por ele, Paulo Freire, que eu iniciei uma busca para mudar essa realidade. Mudar a realidade na qual o aluno não tinha o controle sobre o processo de ensino e aprendizagem. Mudar a realidade na qual todos os alunos deveriam caminhar juntos e aprender da mesma forma e no mesmo tempo. E mudar o uso da tecnologia de forma a reforçar as metodologias tradicionais de transmissão de conteúdos. Pesquisar, refletir e discutir sobre o ensino híbrido vem ao encontro de alguns anseios para esse movimento de mudança no cenário educacional, em que incluo a minha sala de aula. Com base nos 3 pilares do ensino híbrido, personalizar, individualizar e diferenciar, eu iniciei algumas experimentações com diferentes metodologias no âmbito do ensino híbrido. Para tal, foram necessárias algumas mudanças que envolviam o espaço físico e a postura do professor e do aluno, ante aí o processo de ensino e aprendizagem.
E é exatamente dessa última mudança de postura de aluno no processo de ensino e aprendizagem que eu vou fazer o seguinte relato. A aula que eu vou apresentar a seguir foi realizada no modelo rotação por estações, no Laboratório de Ciências, em uma escola do município do Rio de Janeiro, para o 7º ano do ensino fundamental. O objetivo era trabalhar o conceito de transporte de seiva pelos vasos condutores dos vegetais. Para tanto, foram propostas 3 estações separadas por cores. A estação verde, onde os alunos realizavam o experimento de colorir as pétalas das rosas brancas, com corante azul ou vermelho. A estação azul, número 2, onde os alunos realizavam o experimento de observar o fenômeno de capilaridade a partir de papel de filtro. E a estação laranja, onde assistiam a vídeos com explicações do experimento que abordavam aí a mesma temática e posteriormente produziam seus próprios vídeos. O aluno deveria gravar o vídeo de 1 minuto, explicando o experimento de acordo com o conteúdo abordado na aula. Todas as etapas das aulas deveriam ser registradas com o celular de cada aluno, com a finalidade de construção de um portfólio online, do que acontecia na aula aí. Alguns elementos chaves em relação à postura dos alunos nas metodologias híbridas foram observadas durante a aula. A busca pela autonomia do aluno, a personalização do ensino, a educação para o domínio do conhecimento e as relações interpessoais em sala de aula foram alguns dos elementos considerados essenciais para o sucesso do processo ensino-aprendizagem. Esse processo ensino-aprendizagem que eu vou elencar aqui nesse relato de experiência. É importante destacar que a aula relatada não foi o primeiro contato dos alunos com o ensino híbrido. Essa aula que eu vou relatar aconteceu em meados do ano letivo. E os alunos, minha gente amiga, vinham trabalhando com essa metodologia desde o início das aulas. Logo, a mudança de postura dos alunos no processo de ensino-aprendizagem foi algo progressivo e trabalhado ao longo do ano. A personalização das aulas é um elemento desafiador para o professor. A visão de propor aulas diferentes para cada aluno é um equívoco quando se pensa em personalizar as aulas. Temos em nossas salas de aula diferentes sujeitos com necessidades distintas. E na lógica da metodologia híbrida, estabelecer o mesmo ritmo e a mesma dinâmica para todos os alunos acaba prejudicando o grupo. Os alunos que já têm proficiência em tal conteúdo desperdiçam o tempo em que poderia estar avançando. Já os alunos que apresentam algumas dificuldades, como o não domínio de um conhecimento anterior ou até mesmo a necessidade de desenvolvimento de alguma habilidade, não são contemplados. A intenção das atividades propostas nesta aula era diversificar as estações, de modo que todos os diferentes sujeitos do processo de ensino e aprendizagem fossem assistidos. As estações apresentavam diferentes habilidades apontadas como essenciais, para o ensino de ciência. A observação, a comparação, a descrição e a apropriação dos conteúdos foram algumas das habilidades trabalhadas. Na estação verde, os alunos observavam o processo de coloração das pétalas de rosas brancas e descreviam o experimento. Durante a atividade, podiam consultar o material da apostila,
em que encontrava o conteúdo adequadamente explicado. Assim, minha gente amiga, a personalização acontecia para os alunos que ainda apresentavam dificuldades nas habilidades de observação e também de descrição. E, ao mesmo tempo, atendia aqueles que estavam com dificuldade no domínio do conteúdo, por meio da retomada do tema pela apostila. Possibilitava também, minha gente amiga, assistir aos alunos que apresentavam proficiência na temática com um trabalho mais específico, baseado num aprofundamento da metodologia científica a partir dos protocolos e relatórios. Desse modo, todas as estações foram concebidas pensando em cada um e em suas necessidades. A autonomia do aluno é outro elemento trabalhado durante essas aulas, né? É indispensável que ele aprenda a gerenciar seu aprendizado. Isto é, aprenda a aprender. Esse foi um elemento que eu julguei mais fácil para o aluno do que para o professor. Minha turma apresentou uma grande facilidade em gerenciar seu aprendizado, de tal ritmo, a dinâmica que o atende melhor e entender que cada atividade tem um objetivo a ser alcançado. O professor passa a ser um coadjuvante, um facilitador, para que os estudantes alcancem aí os objetivos. Assim, minha gente amiga, a ação do professor passa a ser pontual. E como facilitador, ele atua se necessário. Quando o aluno tem alguma dificuldade, o professor não apresenta a solução para o problema, mas indica o caminho a percorrer para que o próprio aluno busque solução. Assim, o professor garante indivíduos bem-sucedidos nas aulas e na vida. Ao desenvolver aí a autonomia, o aluno solicita a cada dia menos o professor. Isso é uma mudança bem radical quando pensamos na metodologia tradicional, cujo professor é o detentor do saber, de todo o conhecimento. No trabalho citado, a autonomia dos alunos pode ser bem observada nas fotografias. Como durante a aula quase não fui solicitada, praticamente eu nem apareço nas fotografias. Cada estação tinha um roteiro explicativo para poder realizar a tarefa. Nessa figura aqui, gente, ó, a aluna Jaiane consulta o roteiro da estação azul, enquanto a aluna Bruna consulta a apostila. No fundo lá da foto, minha gente amiga, temos o aluno João fazendo anotações sobre o experimento. Cada um gerencia o seu tempo e a sua dinâmica de aprendizagem. Pode parecer que existe um afastamento da relação entre aluno e professor. No entanto, o que eu pude observar é que há um estreitamento entre as relações interpessoais. Isso porque os alunos ficam mais próximos do professor. Quando solicitado, o professor passa a atender, olhe, praticamente de forma particular o aluno. Além disso, minha gente amiga, os alunos passam a dialogar mais com seus pares, ou seja, passa a dividir suas dúvidas e seus conhecimentos com os demais colegas, os demais alunos. Durante as aulas, eu observei a construção de parceria entre eles. E, como nos modelos rotacionais, os grupos podem se misturar. Essas parcerias aconteciam aí a todo momento entre atores diferentes. Nessa figura aqui, gente, ó, temos dois momentos registrados dessa parceria entre os alunos. Dois momentos. A primeira foto aqui, ó, essa aqui, retrata a estação verde, onde o experimento era realizado individualmente. Mas os alunos
compartilhavam suas dúvidas, suas habilidades e seus conhecimentos. Já na estação laranja, após assistir aos vídeos pelo computador, cada aluno gravava o seu vídeo. Cada aluno gravava o seu vídeo, com duração, como eu já disse no início, de 1 minuto, explicando os experimentos realizados aí na aula. Na fotografia aqui, as alunas Débora e Bruna auxiliam aí a colega Júlia durante a gravação. Todas as estações e as atividades propostas durante a aula tinham um objetivo geral: o domínio do conteúdo. Esse objetivo é claro para os alunos e os professores. Assim, mesmo que o tempo e o caminho de cada indivíduo sejam diferentes do processo de ensino e aprendizagem, todos precisam apresentar o domínio do conteúdo trabalhado. Para tal, o processo avaliativo também se torna foco de mudanças. Não podemos esperar uma prova escrita no final do bimestre para constatar que algum aluno não alcançou o domínio de determinado conteúdo. É preciso que todos apresentem competência no conteúdo para poder avançar. Como método avaliativo, a gente pode usar a observação da realização das atividades aí ao longo da aula. Podemos usar os relatórios produzidos em cada estação. E podemos usar os vídeos gravados pelos alunos. Ao listar todas as mudanças de posturas observadas dos alunos e alguns elementos importantes no processo de ensino e aprendizagem, parece que o trabalho de planejamento de uma aula, nos modelos de ensino híbrido, é algo extremamente trabalhoso. Parece. Mas o que eu percebi durante o ano que eu trabalhei com essa metodologia é que a tecnologia é uma aliada importantíssima para o êxito dessas aulas. Além de ser um elemento altamente atrativo para os alunos, que tem grande facilidade em seu manejo. É essencial para a otimização do tempo. E tempo é dinheiro. Tempo é muito raro. É importante. Durante essa aula, os alunos assistiram às explicações aí do conteúdo por meio de vídeos na internet. Assim eu estava livre para atender aqueles com mais dificuldades. O aluno poderia assistir 1, 2, 3, 4 vezes o mesmo vídeo para sanar dúvidas, sem que os demais estudantes fossem prejudicados. Nessa figura aqui, gente, o aluno João assiste a um dos vídeos selecionados. Olha que lindo. A tecnologia também foi usada durante os experimentos. Os alunos deveriam registrar os pontos mais importantes da atividade por meio de fotos tiradas com os seus celulares para a construção do portfólio. Portfólio. Aqui o que é portfólio. Assim eu pude unir o problema do uso do celular em sala de aula com a importância da atenção na realização dos experimentos. Ao mesmo tempo, burlava a falta de materiais disponíveis aí para todos os alunos, pois não havia possibilidade de disponibilizar um computador para cada estudante. Por fim, a tecnologia também foi uma grande aliada no processo avaliativo. Como cada aluno deveria produzir um vídeo de 1 minuto, esses vídeos serviram como avaliação. Ao assistir aos vídeos, pude definir em pouquíssimo tempo quem ainda apresentava dificuldade. Assim, foi possível traçar novas estratégias de personalização para poder trabalhar as dificuldades de cada aluno. À primeira vista, o ensino híbrido parecia algo muito distante da minha realidade.
escola pública, né, que atendia alunos de uma comunidade bem carente. Mas o que me despertou interesse foi a possibilidade de adaptação das metodologias híbridas a cada diferentes cenários da educação. Gosto da ideia de que o ensino híbrido é o melhor de dois mundos. O mundo da educação tecnológica e o mundo da educação tradicional. Em que, por ser uma metodologia aí aberta, eu posso adaptá-la à minha realidade. Que maravilha! O que eu observei durante esse ano, com o uso do ensino híbrido nas minhas aulas, foi um grande ganho para os meus alunos. Autonomia, mais interesse nas aulas, domínio do seu processo de ensino-aprendizagem, entre tantos outros. Foram ganhos imensuráveis para a construção de cidadãos críticos e reflexivos, prontos para exercer sua cidadania, com consciência dos seus direitos e deveres. Ganhos para a vida, gente. Olha que legal.